Olá, povo de Deus, sábado 6 de janeiro de 2024, tempo do Natal antes da Epifania. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João 5, de 5 a 13, Marcos 1, de 7 a 11. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com água, mas com água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Na cultura de Israel, a questão do testemunho era fundamental, pois garantia a veracidade de qualquer acontecimento. Ora, uma das preocupações de João era comprovar que realmente Jesus é o Filho de Deus, pois o movimento da gnose vivia pregando o contrário, confundindo muitos membros da comunidade. E a lei era clara nesse sentido, exigindo de 2 a 3 testemunhas para declarar que algo era autêntico. Portanto, João, em referência a Jesus, exibe 3 testemunhas: a água do batismo e da cruz, o sangue do sacrifício, o Espírito manifestado no batismo e operante na igreja. Tal é o testemunho de Deus acerca de seu Filho. Resta a todos aceitar testemunho tão solene e fidedigno. O testemunho do Pai a favor do seu Filho é também a nosso favor, porque afirma que no Filho temos a vida eterna. A primeira carta de João nos revela um conflito muito forte presente nas primeiras comunidades sobre a divindade de Jesus. Havia muitos grupos que não acreditavam ser Jesus o Filho de Deus, e esse movimento se estendeu nos primeiros séculos do cristianismo. Várias heresias surgiram em referência à natureza de Cristo, ora afirmando que era só Deus, ora afirmando que era só homem. As 5 heresias mais conhecidas neste campo: arianismo, nestorianismo, monofisismo, monotelismo e o movimento iconoclasta. De maneiras diferentes, a relação entre a natureza humana e a divina na mesma pessoa de Jesus Cristo sempre foi de difícil compreensão. Aliás, pelas manifestações religiosas, percebemos que é um problema em aberto, pois o povo continua bastante confuso em relação à doutrina sobre Jesus. Hoje, o que mais vemos são pessoas que demonstram devoção ao Cristo da cruz, mas têm enormes dificuldades com o homem Jesus de Nazaré. Afirmam permanentemente a divindade de Jesus, mas não a articulam corretamente com a sua humanidade. Infelizmente, isso traz inúmeras consequências na vivência da nossa fé. Multiplicam-se adoradores do Santíssimo, mas diminui os que acreditam na dimensão social da fé. Acentua-se que Jesus é Deus, que precisa ser adorado, mas isso não corresponde com a disposição para o seu seguimento.
Marcos 1, de 7 a 11. João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Aquele que todos os profetas anunciaram e que a Virgem esperou com amor de mãe, João Batista nos mostrou presente no meio de nós. Por isso ele vai merecer de Jesus um profundo elogio. De todos os nascidos de mulher, não há alguém maior que João Batista. Foi o único profeta que viu o Messias anunciado. E João teve consciência dessa grandeza, mas deixou claro que muito maior que ele era aquele que ele anunciara e que agora estava à sua frente. E além de afirmar essa superioridade, dizendo não ser digno nem de ser seu escravo, pois desamarrar as sandálias do patrão era mesmo função de escravo. Logo, faz uma distinção substancial. Eu batizo com água e ele batizará com o Espírito Santo. Daí a importância de entendermos bem o que significa batismo na água, batismo no Espírito, pois muita gente tem provocado uma confusão muito grande. Como nos diz o pastor batista Neumar Costa, confundir o entendimento sobre o conceito do batismo com o Espírito Santo tem gerado trágicas consequências ao povo de Deus, porque a falta de solidez bíblica no assunto abre precedente para uma verdadeira salada mista de definições aleatórias e espiritualizadas. Por não terem um referencial correto sobre o significado e implicações do batismo com o Espírito Santo, muitos vivem acreditando terem experimentado uma bênção inaudita. E o que é pior, passam a se sentirem mais espirituais e especiais que outros cristãos que não tiveram o mesmo privilégio. Portanto, entre outras coisas, a confusão sobre o que é o batismo com o Espírito Santo afrouxa os laços da união dos cristãos com Jesus. Alguns, inclusive, não entendem o papel da xenoglossia, capacidade de falar em uma ou mais línguas, fenômeno que ocorreu em Pentecostes, e buscam reproduzi-lo com a evidência última de um novo nascimento ainda hoje. Uma tese que não encontra base bíblica sustentável. E ele acrescenta: na era judaica, até os dias em que João Batista realizava batismo, o batismo nas águas era meramente um ritual de purificação que acontecia pelo ato de alguém lavar, aspergir o outro com água. Desse modo, pode-se dizer que João Batista purificou cerimonialmente as pessoas por meio do batismo. E no evento do batismo de Jesus, João tão somente consagrou Jesus para o seu ministério. No entanto, não há base bíblica para sustentar a tese de que apenas porque o batismo nas águas não é o assunto abordado em textos-chave sobre o batismo, o ritual do batismo nas águas deva ser erradicado, uma vez que esta era também uma prática da igreja primitiva. Em suma, é seguro dizer que o batismo nas águas é uma prefiguração externa daquilo que acontece internamente no batismo com o Espírito Santo. Ora, acreditamos que com o batismo nascemos de novo, e quando nascemos de novo e somos inseridos na família cristã,
recebemos o selo, a marca da Trindade. Esta marca é o batismo com o Espírito Santo. Somos regenerados com o Espírito Santo e separados por Cristo e para Cristo. Um beijo no seu coração.